Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um vídeo sobre o nosso gigante da colina. E hoje a gente ainda vai falar sobre a partida de ontem, onde o Vasco foi garfado pelo senhor Wilton Pereira Sampaio e a cabine do VAR. O Vasco ontem foi garfado. É importante que isso fique bem claro e bem frisado. O Vasco foi garfado ontem contra o Bahia. Não deixaram o Vasco vencer o Bahia em São Januário, a partida que terminou por 0-0. Aqui no canal vocês vão ver lances que a mídia tradicional, a dona Rede Globo, o site Globoesporte.com, a ESPN, a Fox, os comentaristas aí de arbitragem dos programas esportivos não mostram. A gente não sabe por quê, mas pouco falam desses lances. Então, às vezes pega um vascaíno despercebido, o torcedor de outro clube, só vê o lance do Leandro Castan em cima do goleiro do Bahia. Aí sai repetindo, né? O vascaíno está reclamando da expulsão do Castan? Não, meu amigo, não tem ninguém reclamando da expulsão do Castan. A expulsão do Castan foi justíssima, mereceu ser expulso, foi imprudente. As nossas reclamações aqui são do pênalti não marcado em cima do Léo Matos, da não expulsão do Gregory quando entrou de sola no Benítez e também da não expulsão do Juninho Capixaba, que entrou de sola em cima do zagueiro Marcelo Alves. Então a gente vai mostrar aqui esses três lances para que fique bem claro que o Vasco ontem foi garfado pelo senhor Wilton Pereira Sampaio. É importante também que uma coisa fique clara e que alguns vascaínos têm que entender, têm que perceber que nessa luta é nós por nós. É nós vascaínos por nós vascaínos. Ninguém defende a gente. Ninguém defende a gente. Você não vê os lances polêmicos passando repetidamente na televisão. Ninguém mostra nada, ninguém fala nada. Então, se não tiver um canal do Vasco aqui para mostrar, uma mídia alternativa, um jornalista independente que cobre o Vasco para mostrar, para reclamar, para cobrar, ninguém vai cobrar. Ninguém vai cobrar por vocês, você pode ter certeza disso. Então, o meu papel, não só meu, mas também de outros canais aqui que falam de Vasco na internet, é sim mostrar o que aconteceu, defender os interesses da instituição Vasco da Gama. O Vasco não pode ser prejudicado e via aquele discurso que, infelizmente, também muito vascaíno compra esse discurso de que vai reclamar de arbitragem, sendo que o time não jogou nada e empatou com o Bahia. Meu amigo, não é assim não. Não é porque o time é uma merda, eu já falei aqui que o time é uma merda, não é porque o time é ruim, não jogou absolutamente nada, que aí pode ser garfado toda a rodada, pode ser roubado, que aí não tem problema, o time é ruim. O Bahia também tem um time ruim, ou o Bahia tem um time bom. O Bahia tem um time ruim, foi ajudado contra o Corinthians, ganhou 3 pontos, foi ajudado ontem contra o Vasco, ganhou 1 ponto, então aí esse time ruim com a arbitragem já ganhou 4 pontos. E aí, no ano que vem, na próxima temporada, tá o time ruim do Bahia na Série A e o nosso time ruim na Série B. E a gente quietinho aqui, eu não vou reclamar da arbitragem porque o nosso time é ruim. Não é assim não, meu amigo. O Vasco foi garfado e isso tem que ser falado. Vamos começar então mostrando os lances com o pênalti não marcado em cima do Léo Matos. Uma dividida ali, né? O Léo Matos chega primeiro na bola do que o goleiro Douglas do Bahia. O Douglas chega solando o Léo Matos e faz uma falta clara, uma falta que foi pênalti. Os dois estavam ali no limite, né? Quase saindo do campo. E acredito eu que o VAR não chamou, alegando que a bola saiu do campo, que a bola não estava mais em jogo. Mas em momento nenhum divulgaram uma imagem, aquela imagem com a linha pontilhada, provando que a bola realmente estava fora de campo. Porque nas imagens que você está vendo aí, que está passando na sua tela, não parece não que a bola tenha saído. Lembrando que para a bola sair de campo, ela tem que sair toda. Se tiver um milímetrozinho dela dentro de campo, ela ainda está dentro de campo. Então, aparentemente, essa bola ainda estava dentro do campo. Então, foi um pênalti que não marcaram a favor do Vasco da Gama e não foi nem chamado o VAR para consultar. E é isso que deixa a gente muito mais revoltado, né? Por que o VAR, quando é a favor do Vasco, geralmente nunca é chamado? Quando é um lance contra
um jogador do Vasco, o VAR sempre é acionado. É impressionante como o VAR funciona contra o Vasco. Se o VAR tivesse o mesmo número de eficiência que tem contra o Vasco, funcionando assim em todos os jogos do Brasileirão, nenhum erro ia passar batido, meu amigo. Porque, enfim, quando é contra o Vasco, o negócio funciona, que é uma beleza. A favor do Vasco não funciona. Então, esse é o primeiro lance aí, né, que gera muita discórdia, muita confusão, esse pênalti não marcado em cima do Léo Matos. O segundo lance foi o lance mais comentado, né, que todo vascaíno reclamou, que o próprio Luxemburgo reclamou na coletiva, foi a não expulsão do Gregori por essa solada aí, essa entrada feia em cima do Martim Benítez, né? Ele foi ali na coxa do Martim Benítez com a sola, lance claro de expulsão, inclusive, né, o comentarista Sandro Meirahit da Rede Globo na mesma hora falou que era lance para expulsão e, mais uma vez, o VAR nem chamou o senhor Wilton Pereira Sampaio para analisar o lance. E sabe o que é ainda mais grave nisso? O Gregori já tinha cartão amarelo. E o senhor Wilton Pereira Sampaio dentro de campo, isso não era lance nem para pelo menos segundo amarelo, nem assim, nem com o segundo amarelo o Gregori foi expulso. Por quê? Qual o sentido? E aí eu te pergunto, eu quero que você, amigo vascaíno, faça esse exercício. Você tem alguma dúvida que um lance assim, quando é um jogador do Vasco, que o VAR não ia chamar e o jogador do Vasco ia ser expulso? Eu tenho certeza que seria, porque durante todo o campeonato foi assim. Se o jogador do Vasco deixa um braço, é VAR e expulsão nele. Se entra mais forte com a sola, é VAR e expulsão nele. Se no início da jogada, de um gol do Vasco, teve uma falta 15 minutos antes, é VAR e gol anulado. Sempre, sempre contra o Vasco. Sempre. Esses lances assim, quando é um jogador do Vasco, nunca passa batido. Nunca passa batido. Por que que quando é lance a favor do Vasco passa batido? Qual a explicação disso? Por quê? Por que o VAR não funciona quando é em lance que beneficia o Vasco? Isso é inacreditável. Isso foi um escárnio. O senhor Wilton Pereira Sampaio não ter expulsado o Gregori foi um escárnio. O cara já tinha cartão amarelo e o cara dá essa solada aí no Martim Benítez. Era lance para expulsão direta e mesmo se não fosse para expulsar direto, um segundo amarelo causaria expulsão do Gregori. Mas nada, não foi nada. Inacreditável. E aí o terceiro lance foi o último lance do primeiro tempo. Esse lance está sendo pouco comentado, pouco a gente falou, meio que passou batido, porque, é claro, né, você não vê ninguém dando replay disso, não vê ninguém mostrando, porque é outra coisa também, quando é um jogador do Vasco que faz uma cagada dessa, o lance é mostrado exaustivamente na transmissão, exaustivamente, não sei o que, entrou forte ali, não sei o que, e o VAR fica procurando pelo em ovo até arrumar um jeito de conseguir alguma coisa para marcar contra o Vasco. Mas esse lance aí do Juninho Capixaba no Marcelo Alves, que sobe e deixa a sola depois no tornozelo do Marcelo Alves, também um lance passivo de expulsão, não foi chamado a cabine do VAR para analisar. E mais uma vez, se fosse o contrário, se fosse o Marcelo Alves ali dando essa entrada no Juninho Capixaba, tenho certeza que expulsaria o Marcelo Alves. Mas Juninho Capixaba fez isso aí no Marcelo Alves e não foi marcado rigorosamente nada. Nada, nada. Então o que aconteceu ontem em São Januário entre Vasco e Bahia foi um escárnio, foi um absurdo, foi um assalto. O Vasco foi garfado, não deixaram o Vasco vencer o Bahia. E mesmo o time do Vasco sendo uma M, a gente tem sim que reclamar, porque não dá para o Vasco ser prejudicado toda a rodada não, e a gente deixar por isso mesmo. E é uma coisa que um exercício que eu convido também você a fazer, depois que o dirigente do Sport veio a público acusar aí que existia um complô para salvar algum clube carioca do rebaixamento, você pode ver que depois disso aí, qualquer lance duvidoso é sempre marcado contra o Vasco. Não sei se pressionar os árbitros estão com medo de ser taxado de alguma coisa e agora sempre marca contra o Vasco. Então é importante que a diretoria do Vasco se manifeste, que cobre. A gente tem informação até que a diretoria do Vasco pediu ali, encaminhou para a CBF um ofício pedindo os áudios do VAR. Né? Vamos ver se o senhor Leonardo Gaciba vai ter a hombridade de pelo menos mostrar o que falaram na cabine do VAR, porque a gente tem direito de saber, né? É o mínimo. Mas a diretoria do Vasco aí tem que se posicionar, porque senão o Vasco vai ser roubado nessas 5 rodadas finais aí do Campeonato Brasileiro, e a gente já tem um time fraco, ainda tendo que jogar contra a arbitragem, fica praticamente impossível, né? Então, olho aberto aí e que a diretoria do Vasco tome um posicionamento
que é o mínimo que a gente espera depois do que aconteceu ontem. E eu vou ficando por aqui. Se você, enfim, gostou do vídeo, não tem como nem gostar de um vídeo desse, né? Mas deixa o like aí para fortalecer o trabalho e divulgue aí nos seus grupos de WhatsApp, principalmente para aquele vascaíno que tem aquele discurso de não pode reclamar porque o time é ruim, o time não jogou nada contra o Bahia. Meu irmão, o que importa no futebol é vencer. Se você jogou mal, mas foi garfado pela arbitragem, você tem que reclamar. Senão, foi o que eu disse. Ali embaixo só tem time ruim. O Vasco é ruim, o Fortaleza é ruim, o Bahia é ruim, o Sport é ruim. Mas aí um desses ruins vai cair. E se a gente for roubado toda rodada, o ruim que vai cair vai ser o Vasco. Então, não pode ser assim, né? Um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima. Fui.